Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Temer anuncia Raquel Dodge como nova procuradora-geral da República. Ela foi a segunda mais votada pelos próprios procuradores. E Temer quebra, assim, a tradição que vinha desde 2003 de se escolher o nome mais votado da lista. 10-0 no placar do Supremo Tribunal Federal. 10 votos pela manutenção de Luiz Edson Fachin na relatoria do caso JBS. E 9 pelo direito do relator de homologar uma delação sozinho. E uma questão fundamental persiste. Na hora da sentença, eles podem ou não mudar os benefícios e punições para os delatores? O ministro Fachin encaminha à Câmara a denúncia contra Michel Temer por corrupção passiva. A Polícia Federal suspende a emissão de passaportes e afirma que é por falta de dinheiro. Na Venezuela, a Suprema Corte e o Ministério do Interior são atacados. E o presidente Nicolás Maduro fala em terrorismo. O Jornal Nacional está começando. O ministro Edson Fachin decidiu encaminhar diretamente para a Câmara a denúncia contra o presidente Michel Temer por crime de corrupção passiva. Ao contrário do que sugeriu o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, na denúncia, o ministro Luiz Edson Fachin decidiu não pedir defesa prévia aos acusados, o presidente Michel Temer e o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures, antes da remessa para a Câmara. Fachin afirmou que primeiro a Câmara dos Deputados realiza um julgamento predominantemente político de admissibilidade da acusação, enquanto o Supremo faz um julgamento técnico-jurídico depois. O ministro entendeu ainda que a análise política na Câmara e a jurídica no STF exigem defesas específicas de Temer. Sem menosprezar os princípios da ampla defesa e do contraditório, entendo que cada um dos juízos de admissibilidade compreende uma defesa prévia e específica. Assim, cabe ao presidente inicialmente apresentar sua defesa, previamente ao juízo predominantemente político a ser realizado pela Câmara dos Deputados. A decisão do ministro Fachin acelera o processo, o que agrada a defesa do presidente Michel Temer. O regimento interno da Câmara dos Deputados prevê que o presidente da Casa notifique o presidente da República sobre a chegada do processo. O caso, então, vai à Comissão de Constituição e Justiça. Na CCJ, o processo ganha um relator. Temer terá 10 sessões para se manifestar. O relator escolhido precisa elaborar um parecer. Depois da votação na CCJ, o caso vai para o plenário. Para que o processo contra Temer no Supremo seja autorizado, são necessários pelo menos 342 votos, ou seja, 2/3 dos 513 deputados. Se a Câmara não autorizar, o caso fica suspenso até que acabe o mandato e Temer não tenha mais foro privilegiado. Se a Câmara autorizar, os 11 ministros do STF vão decidir se Temer e Rocha Loures viram réus. O artigo 86 da Constituição diz que se a denúncia for aceita pela maioria dos ministros do STF, o presidente é afastado do cargo por até 180 dias. Aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assume provisoriamente a presidência da República. Em caso de condenação, Temer perde definitivamente o mandato. Nesse caso, o presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, convoca uma eleição indireta, em 30 dias. Como manda a Constituição. Aqui no Supremo, o ministro Luiz Edson Fachin já determinou a remessa da denúncia à ministra Carmen Lúcia. Cabe a ela, como presidente do STF, enviar os documentos ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Lá na Câmara dos Deputados, há muita expectativa em torno desse processo. A denúncia contra o presidente Michel Temer é o centro das atenções dos deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, terá que decidir como o caso será tratado na Comissão de Constituição e Justiça assim que a denúncia chegar aqui. É que, além da acusação por corrupção passiva, a Câmara dos Deputados já trabalha com a hipótese de o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, também denunciar o presidente pelo crime de obstrução de justiça e até por formação de quadrilha. As dúvidas são se as novas denúncias seriam anexadas ou caminhariam separadamente. E ainda, quando devem chegar.
O artigo 142 do Regimento Interno da Câmara permite que proposições que tratam de matérias idênticas ou correlatas tenham tramitação conjunta. A definição de proposição está no artigo 100. A lista do que é proposição não inclui denúncia de crime contra o presidente da República. Rodrigo Maia pediu à assessoria jurídica um parecer sobre o caso. Aliados de Temer na Comissão de Constituição e Justiça têm pressa em votar as denúncias e querem juntar todas em uma só. Eu sou a favor, até para evitar desgaste, que esse processo possa ser julgado o mais rápido possível. Porque com todo esse desgaste, a oposição quer quanto pior, melhor. Deputados de oposição dizem que podem até recorrer à justiça se os governistas forçarem a votação de todas as denúncias de uma vez só. Se um direito líquido e certo meu, que é analisar individualmente cada denúncia, for ferido, nós podemos recorrer até o Supremo Tribunal Federal e aí certamente essa ordem seria garantida, porque isso não se trata de questão interna corporis. Esse procedimento de autorização tem previsão na Constituição Federal. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo Pacheco, que é do PMDB, partido de Temer, também é a favor de cada denúncia ser votada separadamente. A minha opinião pessoal é que as denúncias, considerando que tem existência própria, um fato específico, ainda que possa ser conexo com outros fatos, cada denúncia tem que ter um trâmite próprio na Câmara e um juízo de admissibilidade da Câmara específico. O líder do PSDB disse que os 7 deputados que votam na CCJ estão livres para agir de acordo com a consciência de cada um. Segundo os tucanos, o placar no partido hoje é de 6-1 contra Temer. Eles terão liberdade para poder cada um exercer aquilo que se propuseram, que é exatamente serem membros de uma das comissões mais importantes que nós temos hoje na Câmara Federal, que é a Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Michel Temer também enfrenta resistências no Senado. E dentro do partido dele, o líder do PMDB, Renan Calheiros, vinha criticando abertamente o governo, trabalhando para derrotar projetos de interesse do Palácio do Planalto. E hoje foi obrigado a entregar o cargo pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá, que também é presidente interino do PMDB. Renan voltou a fazer críticas, a acusar Michel Temer de governar sob a influência de Eduardo Cunha e chamou o governo de corrupto. Renan, que responde a uma ação penal e a 16 inquéritos no Supremo, sendo 13 da Lava Jato, fez um discurso duro. Como mudar o pensamento de um governo comandado por Eduardo Cunha, que mesmo na prisão seguia influenciando e os fatos demonstram até recebendo dinheiro. O Palácio do Planalto não comentou as declarações de Renan. O mandato de Rodrigo Janot à frente da Procuradoria-Geral da República termina em setembro. E desde 2003, o procedimento habitual do presidente da República é o de indicar o nome mais votado pelos próprios procuradores. Mas não foi o que aconteceu dessa vez. A repórter Délis Ortiz vai trazer as informações, são de agora à noite, ao vivo para a gente de Brasília. Olá, Délis, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, boa noite a todos. A decisão de Temer da escolha de Raquel Dodge ocorreu no mesmo dia em que o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante, entregou a ele a lista tríplice. O anúncio foi feito agora há pouco pelo porta-voz da presidência. O presidente da República escolheu, na noite de hoje, a subprocuradora-geral da República, doutora Raquel Elias Dodge, para o cargo de Procuradora-Geral da República. A doutora Raquel Dodge é a primeira mulher a ser nomeada para a Procuradoria-Geral da República. Sim, a Raquel Dodge é a primeira mulher a comandar a Procuradoria-Geral da República. Ela é subprocuradora hoje, subprocuradora da República e atua no Superior Tribunal de Justiça em matéria criminal. Ela integra a 3ª Câmara de Coordenação e Revisão,
que trata de assuntos relacionados ao consumidor e à ordem econômica. É membro do Conselho Superior do Ministério Público. Raquel Dodge foi coordenadora da Câmara Criminal do Ministério Público Federal, procuradora federal dos direitos do cidadão adjunta. Atuou também na equipe que redigiu o primeiro Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo no Brasil. Ela atuou na Operação Caixa de Pandora e, em primeira instância, na equipe que processou criminalmente Ildebrando Pascoal e o Esquadrão da Morte. Raquel Dodge é mestre em Direito pela Universidade de Harvard. Ingressou no Ministério Público Federal em 1987. Nos debates, ela prometeu dar continuidade às investigações da Lava Jato no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O presidente Michel Temer cancelou agora há pouco a viagem que faria a Hamburgo, na Alemanha, para participar da reunião do G20, que reúne o grupo das economias mais fortes do mundo. Essa reunião se dará nos dias 7 e 8, na semana que vem. Esse tema foi tratado mais cedo entre Temer e o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes. Renata, Bonner. Obrigada, Délis. Com a escolha aí do segundo nome na lista dos procuradores, foi quebrada uma tradição de mais de uma década. Pois agora, antes do anúncio do nome da futura Procuradora-Geral da República, Michel Temer se reuniu com a base de apoio dele na Câmara dos Deputados. Mas o líder do PSDB, que é o principal aliado do governo, não compareceu. A comunicação no Planalto está cada vez mais fechada. O movimento nos gabinetes de ministros do Palácio é quase um segredo de Estado. Mas o entra e sai no gabinete do presidente Michel Temer não tem hora. O presidente tenta mostrar que conta com a união da base. Chamou os líderes aliados da Câmara, mas houve uma ausência importante. O principal aliado, o PSDB. O líder não apareceu. Quando eles se reuniram, já sabiam da decisão do ministro Edson Fachin sobre o envio da denúncia à Câmara. Mais cedo, Temer ligou para a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, e disse que não pretendia se manifestar sobre a denúncia formalmente enquanto ela não chegar à Câmara. Quer se defender logo no processo no Congresso. O líder do governo saiu da reunião confirmando que o presidente quer que as denúncias contra ele sejam votadas de uma só vez. O que ficou definido, que aí é importante, é que a base não vai votar, se submeter à estratégia política de se ter 3, 4, 5 denúncias sendo votadas pela Casa. A ideia é que se vote as denúncias da forma legal, né, apensando-se aquilo que vê dos inquéritos originários, que é o que tem que ser feito. Isso aí foi consenso entre todos. Sobre a decisão do ministro Edson Fachin de encaminhar a denúncia para a Câmara, a defesa de Rodrigo Rocha Loures não quis se manifestar. O juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal em Brasília, determinou que Rocha Loures devolva o salário que recebeu depois de ter sido afastado do mandato de deputado. E determinou também que a Câmara suspenda o pagamento do plano de saúde dele. A defesa de Rodrigo Rocha Loures não quis comentar a decisão judicial. O delator Joesley Batista, da JBS, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A pedido dele, o hospital não divulgou nenhuma informação oficial sobre os motivos da internação. O assessor do empresário disse que Joesley está com dores no nervo ciático. Ainda nesta edição, os nossos repórteres vão mostrar como foi a sessão do Supremo Tribunal Federal em que os ministros decidiram, pelo menos até agora, com 10 votos a 0, manter Edson Fachin na relatoria do caso JBS. E a seguir, o ataque de helicóptero visto como um atentado pelo governo da Venezuela. E a suspensão de emissão de passaportes aqui no Brasil. Minha cabeça não para. Ela se ocupa, se preocupa, e aí vem aquela dor de cabeça. Neosaldina tem 3 extra. Fórmula com ação combinada, que atua no sistema nervoso, reduz a dor e potencializa o efeito analgésico. Afinal, não é uma dor de cabeça que vai te parar. Tenso, logo chama a Neusa.
segunda fase da Copa Sul-Americana foi definida em sorteio. E o azar foi dos colombianos. Patriotas e Corinthians. No primeiro torneio internacional do time da Colômbia, eles vão ter que encarar toda a experiência do timão. Hoje, depois de A Força do Querer, o primeiro confronto da história dos clubes. Oferecimento Ricardo Eletro, preço para tudo de mochila notebook. Johnson & Johnson, faça sol ou faça sol, use Sundown. Itaú Card, descubra um universo de vantagens. Brahma, quando você se sente fabuloso, isso pede Brahma. Vivo, até o dobro de velocidade no seu 4G. E ofertas Chevrolet, grandes ofertas na palma da mão. A Polícia Federal suspendeu a emissão de passaportes em todo o Brasil e anunciou que foi por falta de dinheiro. Vocês já estão com passagem comprada? Sim, hotel, passagem, o dólar. A viagem é dia 20 de julho para os Estados Unidos, mas falta uma coisa muito importante. Eu não vou poder viajar para lá por causa do passaporte. Normalmente o passaporte leva 7 dias para sair. Agora, ninguém sabe, mesmo quem já pagou a taxa de R$ 257. Eu acho isso um absurdo, uma vez que a gente paga uma taxa bem alta para retirar e esse dinheiro deveria estar aqui para isso, né? A taxa de emissão do passaporte não serve apenas para manter esse serviço. O dinheiro vai para uma conta única do governo e tem outros destinos, como o reaparelhamento da Polícia Federal. Para os passaportes, a PF tem que pedir uma verba todos os anos. Este ano veio menos do que foi pedido e o dinheiro já acabou. A Polícia Federal tem sofrido um corte sistemático já há alguns anos e isso, por óbvio, que preocupa a nós porque vai ter um efeito em todas as áreas da Polícia Federal. Para os passaportes, a Polícia Federal diz que pediu R$ 248 milhões, mas recebeu a metade. Em maio, o governo fez um suplemento, mas agora faltam R$ 103 milhões para atender a demanda até o fim do ano. A PF não pode realocar recursos de um departamento para o outro porque ultrapassaria o teto de gastos definido em orçamento. E a lei não permite a realização de despesa sem que o dinheiro para o pagamento seja aprovado. A Casa Civil não confirmou, mas o governo disse que encaminharia hoje ao Congresso um projeto de lei para destravar R$ 102 milhões para a emissão de passaportes. O governo manifestou a expectativa de que a comissão possa votar o projeto de lei ainda nesta semana e o Congresso na próxima. Com isso, ainda segundo o governo, a entrega de passaportes deve ser regularizada nos próximos dias. Sobre as críticas da Polícia Federal, o governo não quis se manifestar. Vamos ver agora qual é a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil, ao vivo de São Paulo, com Maju Coutinho. Boa noite, Maju. O que é que você tem a dizer aos brasileiros sobre o tempo nesta quinta-feira? Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, tempo firme tem sido a regra, né? Mas eu começo pela exceção hoje, que é a chuva. Ela deve se espalhar por quase todo o Rio Grande do Sul, por causa da passagem de uma frente fria. Pode continuar chovendo no norte da região norte e no leste do Nordeste permanece aquela chuva teimosa provocada pelos ventos úmidos que sopram do mar. Eles podem levar muita água mesmo para Natal, 69 milímetros em um só dia, é muita coisa. Vem mais chuva também para João Pessoa, Recife e Maceió, onde faz 27 de máxima. Aracaju é outra capital nordestina que pode ter um dia molhado. No norte, o destaque é Boa Vista e no sul, Porto Alegre, onde pode ter chuva e frio, mas é menos chuva por lá. Essas são as exceções, como eu disse, pois na maior parte do país o tempo continua firme e seco. Com isso, aumenta a chance de queimadas, né? Em maio, o INPE registrou 2.688 focos em todo o país. Olha como pula.
subiu em junho 6.849 focos. Brasília, Campo Grande e Porto Velho estão na área mais seca, 15 graus de mínima lá em Brasília. Brasília, a gente tem 18 em Campo Grande e 34 de máxima em Porto Velho. No Sudeste, o dia pode começar embaçado, né, com névoa aqui em São Paulo, com nevoeiro no Rio e em Belo Horizonte. A gente vai ter em BH 12 de mínima, aqui em São Paulo 13 de mínima. E aí, para vocês no Rio de Janeiro, 29 de máxima, Boneiro. E problema para quem for pegar a ponte aérea cedinho, Rio-São Paulo, com esse nevoeiro todo, né, Maju? Já estão avisados. Obrigado, Maju. Até amanhã. O governo da Venezuela está à procura de um policial que atacou ontem os edifícios da Suprema Corte do Ministério do Interior. Mas os opositores do presidente Nicolás Maduro envolveram esse episódio num clima de desconfiança. Um helicóptero da polícia surge no céu de Caracas e se ouve uma explosão. Ele sobrevoa o Supremo Tribunal de Justiça, onde os magistrados são fiéis a Nicolás Maduro. Ele lançou lá 4 granadas e 15 tiros contra o Ministério do Interior. Em fotos mais nítidas do helicóptero sequestrado, se vê uma faixa onde está escrito 350 e um único rosto descoberto. O do piloto militar Oscar Pérez. Ele é ator e já foi chamado de James Bond venezuelano. Depois do ataque, publicou essa mensagem. Somos uma coalizão de militares, policiais e civis contra esse governo criminoso. Não temos tendência partidária. Esse combate não é contra as forças de segurança do Estado, mas contra a tirania do governo. Viva Venezuela! No vídeo ele também explica a faixa que a gente vê do lado de fora do helicóptero. É uma referência ao artigo 350 da Constituição venezuelana, que diz que o povo deve ir contra qualquer regime autoritário. E o ataque aconteceu horas depois do presidente Nicolás Maduro dizer que pegaria em armas se sofresse mais ameaças. Depois da ação, Maduro fez um discurso. Disse que era a esse tipo de ataque a que se referia e que já pediu para prenderem os responsáveis pelo que chamou de atentado terrorista. Nas ruas, opositores acusaram o governo de encenar o ataque com helicóptero. E o presidente do parlamento, Júlio Borges, disse que a ameaça de Maduro de pegar em armas é uma prova de que a Venezuela já vive uma ditadura. O ex-presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Guaraci Nunes, e outros 3 ex-dirigentes da CBDA deixaram hoje a prisão. Mas aqui vai uma correção. Ao contrário do que nós dissemos ontem, aqui no JN, eles não vão cumprir prisão domiciliar. Em liberdade condicionada, vão cumprir algumas medidas cautelares alternativas, como, por exemplo, a proibição de irem à sede da CBDA. Sobre o uso de tornozeleira, a decisão da Justiça afirma que, abre aspas, eles serão monitorados eletronicamente quando possível, fecha aspas. Guaraci Nunes e os ex-dirigentes são alvos da Polícia Federal na Operação Águas Claras, que investiga desvios de dinheiro público repassado à CBDA. A seleção do Chile eliminou a de Portugal nos pênaltis e está na final da Copa das Confederações. Depois do 0-0 no tempo normal e na prorrogação, o goleiro Cláudio Bravo foi o herói chileno. Ele defendeu as 3 primeiras cobranças portuguesas e garantiu a vitória por 3-0. Na semifinal de amanhã, jogam México e Alemanha. Você vai ver a seguir. 10 ministros votam por manter Edson Fachin na relatoria da JBS. Onde é que está escrito que a idade tem que ser um limite para as realizações? Que mais aniversários significam menos projetos? Quem falou que sonhos têm prazo de validade? A Prevent Senior sempre acreditou que limite é a gente que faz. E criou o único plano de saúde realmente especializado para os mais vividos do país.
mostrando que dá para substituir burocracia por gestão e tecnologia. Provando que atendimento eficaz não tem que ser frio e distante. Inovando sempre. Porque se tem uma coisa que a idade ensina pra gente, é que limites foram feitos para serem superados. Prevent Senior, o primeiro e único plano de saúde pensado para o adulto mais. Um ano. Democraticamente, isso sem a participação dos outros ministros da Corte. Na semana passada, 7 ministros já tinham votado de acordo com o relator. Mas uma questão fundamental das delações premiadas voltou a ser muito discutida na sessão de hoje. A possibilidade de modificar os termos do acordo de delação na hora da sentença final. Os ministros não chegaram a uma conclusão. Hoje, o primeiro a votar foi o ministro Gilmar Mendes. Ele concordou em manter Fachin na relatoria da JBS, mas foi o primeiro a divergir em relação à autonomia do relator. Gilmar Mendes defendeu que o Ministério Público não pode ter todo o poder sobre o acordo de delação premiada. Segundo Gilmar, a homologação deve ser feita pelo colegiado de ministros. Tenho que a melhor interpretação deve ser no sentido de que a homologação compete ao colegiado. O acordo de colaboração não é simples meio de obtenção de prova. Seu efeito não se limita às provas que serão oferecidas pelo colaborador. O acordo de colaboração é também um negócio jurídico processual que traz efeitos benéficos ao colaborador. Com base nele, o Ministério Público pode deixar de deduzir denúncias, rompendo o princípio da obrigatoriedade da ação penal, ou as penas cominadas são reduzidas, ou as penas aplicadas são revistas. Um ato de tal importância deveria ser, desde logo, realizado pelo colegiado. Sob outro aspecto, quando o acordo de colaboração chega ao ponto de perdão com dispensa de denúncia, a decisão unipessoal é ainda menos compatível com o sistema. A meu juízo, o argumento mais relevante para a submissão direta ao colegiado é a insuficiência do controle realizado até o momento. O Ministério Público vira o senhor e possuidor da colaboração premiada. Concluo essa parte inicial do meu voto reafirmando a importância que a colaboração premiada tem para a apuração de crimes. Ainda assim, sem controle, o Instituto pode descambar em direções perigosíssimas, presidente. Gilmar Mendes rechaçou a autonomia do Ministério Público para fechar os acordos de delação. Afirmou que o Supremo não pode ser impedido de analisar acordos, uma vez que revisa até acordos internacionais. O ministro defendeu a possibilidade de o plenário fazer mudanças nos benefícios acordados, tanto na homologação quanto na hora da sentença. E que a Corte não deve lealdade ao Ministério Público, que firma os acordos, mas sim à Constituição. Já se falou aqui que nós teríamos um dever de lealdade para com a Procuradoria, por exemplo. Nós temos dever de lealdade para com a Constituição, não com a Procuradoria. Pelo menos esse era o meu entendimento até a semana passada. Não podemos ficar impedidos de analisar um acordo envolvendo infratores da lei. É uma premissa que precisa ser revisada. Não pode ser dita aqui. Pelo menos consciente ou inconscientemente, todos nós vamos ter que fazer esse tipo de contraste e verificar se vale esse novo direito que se está a escrever do acordado sobre o legislado em matéria de direito penal, em matéria de direitos individuais, não só de delatores, mas também de delatados. E aí nós vamos estar a reescrever a Constituição com todos aqueles valores que nós considerávamos até ontem, ministro. Durante o seu voto, Gilmar Mendes questionou especificamente os termos do acordo de delação da JBS. O ministro disse que a lei impede que o líder de organização criminosa, como vimos, possa fazer um acordo de colaboração. Gilmar afirmou que, neste momento, não é possível saber se Joesley e Wesley Batista são ou não líderes de organização criminosa. Por isso, frisou que há dúvidas sobre a legalidade do acordo. Como pretende o Procurador-Geral da República avaliar se Joesley Batista é o líder da organização criminosa? O Ministério Público acaba de isentar os delatores de responder a processo.
tipo de investigação usará para provar o contrário? Repito, como se pretende avaliar se Joesley Batista é o líder da organização criminosa? O Ministério Público acaba de isentar os delatores de responder a processo. Que tipo de investigação usará para provar o contrário? E se for ele o líder, qual a consequência? As hipóteses de rescisão do acordo de Joesley estão enumeradas na cláusula 26. Ser o líder da organização criminosa não é uma delas. O segundo a votar hoje foi o ministro Marco Aurélio. Ele afirmou que na homologação do acordo, o juiz deve verificar a legalidade, a regularidade e se o delator decidiu espontaneamente fazer a delação sem precisar ouvir o pleno. Mas Marco Aurélio ressaltou que se surgir um fato novo que possa interferir na validade do acordo, o relator deverá levar o caso para todos os ministros. Se surgir um fato novo, o próprio relator, que será também o relator do processo crime, a ser formalizado, apresentará esse fato novo com a honestidade de propósito que lhe é própria ao colegiado julgador, e o colegiado julgador terá campo amplo para se manifestar a respeito. Benefícios que tenham sido ajustados obrigam o órgão julgador, a resposta é desenganadamente negativa. Mas reconheço na cláusula que retrate esses benefícios inspiração para o órgão julgador apurar, mantendo a rigidez desse instituto que na quadra atual tem se mostrado importantíssimo, que é o Instituto da Delação Premiada. Não que estejamos atrelados à dicção do Ministério Público, como se ele concentrasse, toda concentração é perniciosa, eu já disse aqui em plenário. A votação estava em 9-0 para confirmação de Fachin como relator do caso da JBS e 8-1 a favor de que ele poderia homologar a delação sem consultar os outros ministros. O voto de Celso de Mello ampliou o placar, 10-0 e 9-1. Ao votar, o ministro fez questão de elogiar o Ministério Público. Não posso deixar de reconhecer a atuação responsável e independente do eminente senhor Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, que tem exercido a chefia do Ministério Público da União com grande seriedade, atento aos gravíssimos encargos que incidem sobre o Ministério Público, notadamente em situações que envolvem essa necessária percepção estatal movida a delinquentes que, em contexto de criminalidade organizada, atentam contra o ordenamento positivo do Estado brasileiro, praticando delitos que têm ultrajado a consciência e desrespeitado o sentimento de decência do povo de nosso país. Não constitui demasia assinalar que regimes autocráticos, governantes ímprobos e cidadãos corruptos temem um Ministério Público independente, pois o Ministério Público, longe de curvar seus desígnios dos detentores do poder, tanto do poder político quanto do poder econômico, tem a superior percepção de que somente a preservação da ordem democrática e o respeito efetivo às leis da República revelam-se dignos de sua proteção institucional. Celso de Mello afirmou também que, após a homologação do acordo, só pode haver mudança no benefício do delator se houver descumprimento do acordo. O imprescindível controle judicial ocorrerá,
quando da homologação do acordo e de seu cumprimento. Mas, uma vez homologado e cumprido o acordo, não há como o juiz retratar-se na sentença. E conclui, tal como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e eu aludo de novo ao precedente firmado por esse plenário em julgamento unânime, de que foi relator o eminente ministro Dias Toffoli, tal como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, os princípios da segurança jurídica são expressões textuais constantes do acórdão e do voto do eminente ministro Dias Toffoli. Os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança tornam indeclinável o dever estatal de quê? De honrar o compromisso assumido no acordo de colaboração, concedendo a sanção premial estipulada, que nada mais é do que uma legítima contraprestação ao adimplemento da obrigação por parte do colaborador. Após o voto de Celso de Mello, os ministros voltaram a discutir o alcance da decisão a ser tomada pelo plenário do Supremo. Se devem avançar sobre o que o juiz pode avaliar na sentença ao rever termos do acordo. Alguns ministros avaliam que na sentença só pode ser revisto se houve ou não o cumprimento do acordo. Outros acham que a revisão do acordo pode ser mais ampla. A presidente do Supremo pediu esclarecimentos a Edson Fachin sobre esse tema. O relator afirmou que este ponto não estava na questão de ordem inicial, mas adiantou que entende que na sentença só pode haver revisão em caso de descumprimento do acordo por parte do delator. E fui, sim, dei esse passo adiante na direção do que o ministro Celso agora propôs, embora a minha proposta original se cingia a dizer que o momento da ferição da eficácia é o julgamento colegiado, eu reproduzi o artigo 7º. Agora, se quisermos avançar e explicitar que nesta eficácia há uma limitação em face de uma vinculação condicionada que se dá pelo ato de homologação que já apreciou legalidade, voluntariedade e também a regularidade, espontaneidade e legalidade, tal como agora acaba de expor o ministro Celso, e foram nessa direção, pelo menos do que eu depreendi, boa parte dos votos anteriores, o sentido que dou à eficácia é coerente com essa vinculação. E aqui haveria sim uma divergência em relação ao que já disse o ministro Ricardo Lewandowski na sessão anterior, em relação à posição do ministro Marco Aurélio e também em relação ao voto do ministro Gilmar Mendes. Após a manifestação de Fachin, os ministros seguiram discutindo a extensão da questão de ordem proposta. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, decidiu então encerrar a sessão de hoje e retomar amanhã. Eu vou suspender a sessão, mesmo não tendo votado e tendo um voto até curto, exatamente para que tudo isso esclareça entre nós e todo mundo amaine os seus pensamentos para saber exatamente o que trazer. E no início da sessão eu farei de novo a leitura deste painel que temos até aqui, de tudo que foi feito, de tudo que foi arguído e, portanto, fica suspenso e adiado para o início da sessão de amanhã. Tanto a questão de ordem quanto o agravo, uma vez que eu ainda não votei, está encerrada a sessão. E uma última notícia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou hoje que o Brasil vai crescer menos do que o 0,5% previsto oficialmente pelo governo, mas que haverá algum crescimento, interrompendo 2 anos de recessão. Meirelles voltou a declarar que, se for necessário, o governo vai aumentar impostos para fechar as contas deste ano. Bom, logo mais, depois da Força do Querer, tem futebol aqui na Globo. Em seguida, o Profissão Repórter e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.